Olá, tudo bem? Nesta semana nós iremos trabalhar com pronomes. Pronomes é uma das classes variáveis de palavras que faz parte de todos os conteúdos que nós estamos trabalhando das classes variáveis, como substantivo, como adjetivo, artigo. Esse pronome ainda iremos chegar a verbos. E neste assunto desta semana, com pronomes, nós iremos analisar, na aula de hoje, conceitos gerais de pronome, o que é realmente pronome, como identificar um pronome e quais são os tipos de pronomes. Em seguida, vamos trabalhar, vamos ver, dos 6 tipos de pronomes, que é o maior de todos, é o que nós mais usamos no nosso dia a dia. Ok? A isso, eu preparei um material aqui para vocês e nós já iremos analisá-lo a partir de agora. Deixa eu só pôr aqui para vocês, só um instante. Pronto. Aí está, conceito de pronomes. Bem, o que é pronome? Já sabemos que é uma classe variável. Por que variável? Porque ele vai flexionar. Não vai ser uma forma fixa, vai haver mutação. E ele serve para, olha só, que eu até pus aí em cores destacável, ele está aí para substituir ou determinar, acompanhando um substantivo. Então, aqui tem um substantivo, ele pode ser substituído por um pronome. Ou aqui tem um substantivo, ele pode vir acompanhando o substantivo. Ok? Mas eu quero observar algo especial. Olha só, já vimos quais são os tipos de pronomes. Vamos chamá-los de pronome substantivo e pronome adjetivo. 2 tipos de pronomes. Pronomes substantivos, vamos dividir os pronomes, né? Em pronome substantivo ou pronome adjetivo. Por que vamos dividi-los assim? Primeiro, se o pronome ele acompanha ou substitui, então quem acompanha é uma coisa, quem substitui é outra. Então eu vou dizer que o pronome substantivo é aquele que vai substituir. Ok? Quando você ouvir falar pronome substantivo, é porque está substituindo. E quando você ouvir pronome adjetivo, é porque ele está acompanhando o substantivo ou determinando o substantivo. Vamos dar exemplos para que você entenda melhor. Explicando melhor isso aqui, eu digo, eles são subclassificados. O que é subclassificados? Todos os pronomes vão ser divididos aí. Quais são os tipos de pronomes? E aí eu já mostro para vocês quais são esses pronomes. Pronomes pessoais, que nós vamos ter. No caso, reto, pessoal oblíquo, os átonos, os tônicos, os pronomes de tratamentos, os relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos. Todos esses nós vamos analisar ao longo desta semana. Agora, vamos focar aqui em um deles, um dos pronomes, o pronome substantivo. O que é o pronome substantivo? Vamos focar. E vou dar um exemplo sobre isso. Já que ele tem a função de substituir, olha só. João passou no vestibular. João passou no vestibular. Está aqui esse exemplo aqui embaixo. Olha só. João passou no vestibular. João aí é o substantivo. Mas eu posso substituir por ele passou no vestibular. Então, João era o substantivo. O pronome pode substituir o substantivo. Então, eu tirei o substantivo João e coloquei ele.
Ele passou no vestibular. Vai ter o mesmo valor. Ok? Gosto de João. Gosto de João. João é substantivo. Eu posso tirar João e dizer, gosto dele. Dele é pronome. Então, vimos aí claramente quando o pronome tem a função de acompanhar. E quando ele tem a função de ser adjetivo, como é que ele vai ter a função de adjetivo? Ele sempre vem ao lado, ali, juntinho de um substantivo. E aí, lá mais adiante, sintaxe, a gente vai ver que, se fosse fazer análise sintática, quando ele vier juntinho, ele vai ter a função de adjunta de nominal. Mas isso é mais adiante, mas aqui vamos trabalhar como pronome adjetivo. Olha só o pronome adjetivo. Olha só. Meus livros sumiram. O substantivo está aí, livros. Mas eu coloquei o pronome aí, ó, exercendo a função de acompanhamento. Meus livros. Eu poderia dizer, aqueles livros sumiram. Esses livros sumiram. Está ao lado, então ele está acompanhando o substantivo. Então, quando ele exerce o valor, o pronome exerce o valor de substantivo, ele substitui. Quando ele acompanha, é um pronome adjetivo. Ok? Como mais um exemplo. Assisti a este filme. Olha aí, filme substantivo. O filme, substantivo. Este filme, acompanhando, pronome adjetivo. Ok? E agora vamos analisar todos os pronomes para que você tenha noção. Quais são eles? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes de tratamento, pronomes relativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Esses são todos os pronomes que nós vamos estudar ao longo desta semana. Hoje, nós vamos focar em pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Vamos lá, iniciar com pronomes pessoais? Aqui está, pronomes pessoais. Ele, queira, quer não, eu preciso saber como é que ele se flexiona. Primeira, segunda, terceira pessoa. É quando a gente for conjugar um verbo, a gente tem aquela primeira a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui a gente pega primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Também primeira, segunda, terceira, só que do plural. Então vamos ver aí. Primeira pessoa do pronome pessoal. É quem fala. Eu estou falando com você, eu sou a primeira pessoa. Ou seja, eu sou o emissor da comunicação. Segunda pessoa é com quem eu estou falando, ou seja, estou falando com você. Então, há uma interlocução entre mim e ti. E quem é a terceira pessoa? A terceira pessoa é de quem nós dois estamos falando. Ele. Então, eu falo com você, segunda pessoa, e nós falamos de uma terceira pessoa que vai ser ele. Ok? Bem, continuando. Os pronomes, eles vão se subdividir. No caso, reto e oblíquo. Os pronomes pessoais, vamos dividi-los em caso reto e em caso oblíquo. Qual é a diferença? Porque os pronomes oblíquos ainda vai haver uma outra subdivisão. Átomos e tônicos. Nós vamos focar aqui nesses dois. Pronome do caso reto e pronome do caso oblíquo. O do caso reto, olha só a diferença. Não esqueça. Os pronomes do caso reto vai sempre exercer a função de sujeito. O que é sujeito? É quem pratica a ação. Eu falei, ele comprou, tu dormistes,
nós entendemos, eles trouxeram. Perceba que as pessoas, do pronome no caso reto, que tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, sempre vão exercer a função de sujeito na oração. Sempre vai praticar uma ação. Ok? E aí, eu mostro para vocês, de fato, quem são os pronomes do caso reto. Olha só. Eu, tu, ele ou ela, isso no singular, primeira, segunda, terceira. E no plural, nós, vós, eles ou elas, também na terceira pessoa. Então, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Esses são os pronomes do caso reto. Ok? Aí, vamos aplicar isso nas frases. Eu corri durante 1 hora, tu correste durante 1 hora e ele correu durante 1 hora. Olha a aplicabilidade desses pronomes do caso reto, eu, tu e ele. Sempre exercendo a função sintática de um agente, de um sujeito. Olha a ação de eu correr, a ação de tu correste, a ação de ele correr. Ok? E aqui, finalizando esse ponto, os pronomes do caso reto nunca, jamais vai exercer a função de objeto. O que é objeto? É aquele que vai complementar o sentido de uma frase. Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Eu gosto ela, eu gosto ele. Não pode ser. Então, aí eu vou usar o pronome do caso oblíquo, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, mas só para focar aqui, para a gente fechar esse eixo, os pronomes do caso reto não podem exercer a função de complemento, somente de sujeito, ou seja, de que pratica ação. Foca nesse exemplo, ok? Vamos aqui para o caso reto, os oblíquos, perdão, no caso oblíquo, os oblíquos átomos, porque os oblíquos podem ser átomos ou tônicos. Os pronomes oblíquos, átomos, olha aí que eu digo, exerce a função de complemento. Eles, sim, vão complementar o sentido de uma frase. O do reto não, os pronomes do caso reto não pode complementar o sentido de frase. Só os pronomes oblíquos, no caso, oblíquos átomos. Pode ser tanto direto como indireto, não importa a frase, que a gente vai estudar mais adiante. Então, como é que eu vou fazer isso? Olha só quem são eles. Também vai existir a hierarquia. Primeira, segunda, terceira pessoa. Singular, primeira, segunda, terceira do plural. Então, olha só. Me, primeira pessoa. Te, que é a segunda pessoa, que é tu. E a terceira pessoa. Si, o, a e li. No plural, olha a primeira pessoa. Nós. Segunda, vós. E a terceira, se, os e lhes. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Ok? Vão exercer a função de objeto direto, ou seja, de complementar o sentido de uma frase. Tanto o objeto direto como o objeto indireto, que a gente vai ver mais adiante. Mas só para que ele tenha sentido, ele vai ter sentido. Ó, falaram-me. Alguém falou. O me está complementando. O me recebeu a ação de ouvir o que falaram. Cumprimentaram-te. Você não praticou ação, você sofreu a ação de ser cumprimentado. Compreende? E, aqui, fechando esse eixo, eu quero mostrar aqui. Deram-me o recado. O pronome destaque é o objeto indireto do verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Deu recado a quem? A mim. E aí, mais adiante, você já fica sabendo, já essa dica desde já, que os, as, sempre vai exercer a função de objeto direto. Lhes, sempre vai exercer a função de objeto indireto. Ok? Então, pronome acompanha ou substitui o substantivo.
Quando acompanha, ele vai ser um pronome que está ali ao lado do substantivo. Quando substitui, troca o substantivo por um pronome. E os tipos de pronomes, pessoais, pessoais, de tratamento, demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo. E os pronomes pessoais, que é o primeiro que nós estamos estudando, pode ser pronomes pessoais do caso reto ou oblíquo. O reto sempre vai exercer a função de sujeito, vai praticar ação, e o oblíquo sempre vai sofrer ação. Vai sofrer ação na frase, que vai ser objeto direto ou objeto indireto. E os pronomes oblíquos podem ser, do caso reto, átono ou tônico. Átono, a gente viu, né? Me, te, se, o, a, os, as. E no plural, né? Nus, vos, os, as e lhes. Ok? Deixa eu só mostrar aí para vocês quem são os pronomes oblíquos. Tônico, olha só. Mim, ti, si, que é ele ou ela. Nus e vos, si, ele ou ela. Olha a aplicabilidade deles numa frase. Gosto dele. Também complemento. Falar a verdade a mim. Entregar a encomenda a ti. Não vou dizer entregar a encomenda a eu. Não pode ser. Entregar a encomenda a ti. Falar a verdade a eu, a mim. Eu não pode ser complemento. Eu sempre será sujeito. Eu pratico a ação. Ok? E quando é que a gente vai usar para eu e para mim? Quando? Veremos isso no nosso próximo encontro. Não perca.